conversar com Yasmin Jamil Nadaf é um prazer muito grande, pois trata-se de uma grande escritora que tem a responsabilidade de ter dado um passo importante, lançando um movimento literário em que foi representante de Mato Grosso em Alagoas. Ela é doutora em literatura. E olha aqui, vendo o prefácio, que diz aqui: a autora desponta como um dos valores da atual geração feminina, que de certa forma vai projetar-se no cenário das nossas letras, como o fizeram as conterrâneas que outrora pontificaram. Isso é muito importante e é sobre esse trabalho. Olha aqui quantos livros, quantas obras literárias e também um espaço para a gente falar sobre o lançamento, presença de mulher, que está muito bonita aqui a edição. Vamos conversar com a autora. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês também um encontro com Cuiabá, né? Uma oportunidade para estar falando sobre esse trabalho de recuperação da escrita literária do nosso estado desde o século XIX até os dias atuais. Toda essa pesquisa, ela vem em função desse resgate, né? Recuperar e trazer opções para o público leitor, para o público cuiabano que se interessa pela cultura escrita de Mato Grosso, ter acesso ao conhecimento de obras e autores até então ausentes da história oficial. Como é que começou essa carreira? Fala um pouquinho sobre essa trajetória aqui pela sequência dos livros que estão aqui. Sim, quando fizemos o mestrado na Universidade Estadual Paulista, nós nos interrogamos sobre a ausência de escritoras mulheres na história literária de Mato Grosso. Foi então que partimos para uma verificação e localizamos uma revista de nome A Violeta, que foi um veículo de expressão da escrita de autoria feminina em Mato Grosso. A partir desse trabalho, nós demos sequências a outras pesquisas em outros períodos, porque a revista Violeta, ela veio abranger apenas a primeira metade do século XX. E continuando nesse trabalho de resgate dentro dessa proposta de escrever a história da literatura feita por mulheres na região, nós demos uma continuidade a esse trabalho, recuando no tempo, no século XIX, e avançando para a segunda metade do século XX. O resultado dessas pesquisas é o que resulta no meu atual trabalho, Presença de Mulher, onde eu vou traçar toda a história dessa literatura, quer dizer, já um estudo mais, digamos assim, completo, porque envolve toda essa trajetória. E durante a realização dessas pesquisas, outras descobertas paralelas foram surgindo, como este trabalho que eu tive a oportunidade de lançar em dezembro do ano passado, que foi uma presença muito importante de escritoras alagoanas na imprensa de Mato Grosso. Então, recuperei uma parte da história da literatura de Alagoas que nem mesmo Alagoas conhecia, que foi essa produção também de escritoras mulheres na imprensa de Mato Grosso na primeira metade do século XX. Que teve uma repercussão grande, né, esse trabalho? Sim, teve uma repercussão porque veio mostrar que Mato Grosso, fugindo à regra de outros estados, não buscou dialogar apenas com os grandes centros do país, como geralmente costuma acontecer, mas dialogou também com estados periféricos, como a nossa região. Então foi um diálogo de um sertão para o outro, né? E não do sertão para o grande centro. Ele teve a autonomia, digamos assim, de se desvincular da escrita oficial dita por Rio e São Paulo. A imprensa mato-grossense teve essa coragem, ousou, abriu suas portas, e os escritores de Alagoas atenderam prontamente a esse chamado. Yasmin, você tem a noite de lançamento de Presença de Mulher, agora dia 27, não é? Dia 26 de 26. novembro. Às 20 horas, sexta-feira. Sexta-feira, lá no Sesc Arsenal. Sesc Arsenal. Eu quero convidar você, telespectador, porque no próximo dia 26 a Yasmin estará lançando Presença de Mulher, o seu mais recente trabalho, lá no Sesc Arsenal, e é importante que as pessoas prestigiem, porque nós precisamos valorizar essa cultura, a cultura da leitura, ler os nossos autores,
E eu estou percebendo que a mulher está chegando com muita força na academia, né? Em Mato Grosso. Além dela, tem aí outras acadêmicas de um extraordinário potencial, mas nós precisamos estimular. O estímulo é com a nossa presença, é com a aquisição da obra, é com um comentário, com o feedback, chegar, conversar com o autor, elogiar, estimulá-lo a continuar o seu processo de produção literária. Yasmin, pode fazer o convite para o telespectador ao encerrarmos o programa de hoje. Eu gostaria de ficar este convite e que cada leitor cuiabano, né, esteja recebendo neste momento esse nosso convite, nos prestigie lá no dia 26 de novembro. Eu gostaria de lembrar que essa obra, eu lancei este livro na Academia Brasileira de Letras, dia 21 de outubro, levando o Mato Grosso, né, além do estado, e tivemos um prestígio muito grande lá da comunidade literária, dos cuiabanos residentes no Rio de Janeiro, e eu gostaria de ver essa maravilha desse encontro que foi na Academia Brasileira se repetir aqui na minha terra, em Cuiabá. Obrigada. Muito obrigado, Yasmin. A DAF, portanto, dia 26, ela lança a Presença de Mulher, a sua mais recente publicação, no Sesc Arsenal. Muito obrigado a ela, muito obrigado a Roseli. Vou encerrar o programa aqui hoje ao lado do Lino Pereira, aqui na sua bancada, Lino, porque eu queria me despedir de você. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela sua participação, você foi muito útil, né? Está despedido. Muito bem. Gostou? Quando uma porta se fecha, o senhor já tem outra escancarada. Aliás,